últimos dias, uma coisa tem muito me chamado a atenção, que é o cuidado que nós devemos ter com as palavras. Temos assistido cenas de violência no trânsito, quando alguém fecha um ao outro, e a falta de paciência, ou aquele momento irracional que passa na mente da pessoa, faz com que ela fale palavras de ofensa, em que acaba gerando uma briga no trânsito e às vezes, muitas vezes, até ocorrendo fatos de morte. Não porque também não dizer, num relacionamento entre pessoas, famílias, quando algo é dito e mal compreendido, gera um certo constrangimento, gera uma certa discussão, afastamento entre as pessoas. Mas um outro meio em que as pessoas muitas vezes não tomam cuidado é nas redes sociais. E nós vemos que as redes sociais, elas às vezes são canais de desabafo das pessoas, onde aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que está, o sentimento que ela tem sobre algo, ela expõe, escrevendo o que ela sente, o que ela está sentindo naquele momento, sem ter o mínimo de cuidado com as palavras que ela está usando naquelas redes sociais. Às vezes até esse fato para ela pode ser algo que ela está desabafando, mas não pensa ela muitas vezes quais serão os resultados dessas palavras impensadas. E o que a Bíblia nos fala sobre o cuidado com as palavras. Por isso quero ler para você, no livro de Colossenses, no capítulo 4, no versículo 6, em que vai falar assim, em que nos diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A palavra de Deus, nesse ponto, ela nos ensina como nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras. Então ela nos ensina de que, primeiro, as nossas palavras ela tem que ser agradáveis. Devemos ser corteses, humildes, parecido com Cristo, que sempre foi manso, humilde e calmo a responder a todos aqueles. O Senhor é o maior exemplo para nós. Temos que ser calmo. Antes de falar, temos que pensar primeiro. As nossas palavras ela tem que ser livre de fofocas, leviandade, impureza e sem amarguras. Nesse texto ele vai falar também que um dos cuidados que nós temos que ter com a nossa palavra é que a nossa palavra tem que ser temperada como sal. E para esse significado, para isso nós temos vários significados. Para alguns, essas palavras elas podem ser agradáveis, são palavras que venham ser agradáveis, palavras honestas, sem hipocrisia. Outros acreditam que por se tratar de sal, e sal é algo que dá gosto, as palavras que elas sejam palavras sempre de algum proveito. Então as palavras têm que ser algo que se aproveita, algo que nos seja benéfica, boas para aquilo que nós estamos usando. E também nós temos como maior exemplo Jesus Cristo. Jesus, ao ver aquela mulher naquele ato de adultério, o que o Senhor fez? Ele disse: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais.
E nesse versículo nós vemos aí duas palavras-chave. Primeiro é a graça e segundo é o sal. A graça está essas palavras do Senhor Jesus. Nós podemos ver a sua graça quando ele diz: eu tampouco te condeno. Graça é o favor imerecido. Então nós vemos aí derramada sobre a vida daquela mulher a graça do Senhor, porque Ele não a condenou pelo seu ato de adultério, por aquele ato errado que ela estava praticando. E muito menos o Senhor ele se viu induzido ou conduzido ou obrigado a agir porque havia uma pressão sobre ele para condenar aquela mulher. E também nós vemos o sal aplicado nesse versículo, a palavra como tempero de sal, quando o Senhor fala: vai e não peques mais. Então, nós vemos aqui nessa passagem, aqui nesse momento, o Senhor, palavras boas, palavras proveitosas. E as palavras também, elas têm que se tomar muito cuidado com as palavras, porque as palavras nós temos que saber responder a cada um. Devemos estar preparados para responder. Palavras de sabedoria e com fidelidade. Quero concluir esta mensagem com Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, que nos diz assim. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tomemos cuidado com as nossas palavras, seja lá em que lugar ou circunstâncias, que nós venhamos procurar saber que as nossas palavras em todo tempo tem que ser palavras sempre agradáveis, temperada como sal, e saber sempre responder a cada uma das pessoas. Se você gostou dessa mensagem, se você gosta do nosso canal, deixe um like de que gostou. E você que está vendo pela primeira vez, vá lá, se inscreva no nosso canal. Se inscreva, porque sempre quando nós tivermos mensagens, quando tiver mensagem nova, você vai estar em primeira, inédita, de forma inédita, já recebendo uma mensagem, dessas novas mensagens, para que você possa se edificar cada dia mais com a palavra de Deus. Então não esqueça, vá lá no canal e deixe o seu joinha e contribua com esse canal para que venha ser uma bênção na tua vida e na vida das demais pessoas que estão nos assistindo. A paz do Senhor Jesus, um grande abraço.